Oi, eu sou a Beatriz Recouto Dotti Vilas Boas, estudante de Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. Estou atuando no meu terceiro ano de graduação e realizando agora, no sexto semestre, o estágio de Educação de Jovens e Adultos, conhecidos como EJA. Esse estágio é coordenado pela professora Cristiane Simões. Olá! Na aula de hoje, vou conversar com vocês sobre o tema matemática e desmentir grandes mitos na sociedade, da qual caracteriza esse conteúdo como difícil e chato. A matemática está presente diariamente em nossa rotina e em nossas tarefas do dia a dia. Para ir ao mercado, você encontra números. Para receber o seu salário, você encontra números. Para ir ao banco, você encontra números. Apresentado no currículo da cidade, um dos materiais de estudo base para a criação dessa videoaula, a matemática é considerada uma área de interesse que ainda exclui alunos da escola, ou seja, muitos alunos interrompem seu estudo por conta da matemática e, consequentemente, do processo seletivo, pois o não conhecimento dessa matéria é essencial nos dias atuais. Visto essa realidade, desenvolvi então essa aula para apresentar estratégias e meios de trabalhar com a matemática de uma forma muito simples e muito produtiva. Quando iremos ensinar a matemática, não podemos esquecer que aprender a ler os números também faz parte desse processo. Mesmo que a maioria do seu público já possua esse conhecimento, mostre-os as diversas maneiras que temos de representar tal número. Irei mostrar a vocês como isso é possível. Para mostrar isso a vocês, vou fazer uma representação de uma aula, certo? Então, imaginemos que eu sou a professora e vocês são os alunos. E na aula de matemática de hoje, iremos trabalhar o número 12. Vocês sabem representar o número 12 em números? Ele é composto pelo número 1 e pelo número 2. Este é o número 12. Alguém sabe me dizer como podemos escrever o número 12 usando letras? Então vamos lá. 12 inicia com a letra D. 12. D. O. Z. E E. 12. Por que aqui eu destaquei a letra D em colorido, em outra cor? Porque essa é uma dica também muito valiosa. Sempre utilize cores diferentes, como já foi dado, para representar as iniciais das palavras. Bom, alunos, voltando ao número 12. Vocês sabem me dizer qual número vem antes, qual número antecede o número 12? Isso é o número 11, que pode ser representado desse jeito. E qual número vem depois? Alguém sabe me dizer? Sim, é o número 13. Então essa é a primeira dica que eu tenho a falar para vocês. Sempre que você quer trabalhar com um número, mostre aos seus alunos qual número vem antes e qual número vem depois. Trabalhe a escrita. Bom, agora retornando ao número 12. Esse daqui é o número 12 representado em números, correto? E se a gente quiser representar o número 12 com traços? Bom, vou mostrar a vocês. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui está uma forma diferente de representar o número 12. Nós podemos representar por meio de traços e sempre que completa o número 5, nós traçamos na horizontal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui um combo de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um combo de 5 também. 11, 12.
e 2 palitinhos sozinhos. A partir disso, você pode iniciar problemas matemáticos. Então, por exemplo, temos aqui um combo de 5, outro combo de 5 e um combo de 2. O que isso significa? Que num problema matemático, 5 mais 5 mais 2 é equivalente a 12. Olha só, por uma representação de número, você já conseguiu inserir um problema matemático. Uma outra forma de representar isso. Quando falamos do número 12, podemos também representar por desenhos. Então, eu quero desenhar corações. Quantos corações irei desenhar? 12. Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E olha só, aqui no meu desenho de corações, nós podemos perceber que eu tenho um grande combo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um combo apenas de 2. Então, inserindo novamente a matemática, uma solução de problema, podemos dizer que 10 mais 2 é igual a 12. Então, olha que legal, eu iniciei falando do número 12. Depois, eu parti para o momento de números que antecedem e sucedem esse número. Mostrei a escrita por meio de letras. Mostrei a escrita do número 12 também por traços. E dentro desses traços, eu mostrei que a cada 5 tracinhos, nós representamos desse jeito. Então, a partir dessa representação, fizemos uma solução de contas, uma solução matemática. Também fiz por desenhos, desenhei 12 corações. Juntei 10 corações e sobrou apenas 2. Então, a partir disso também, eu fiz uma outra solução matemática. Então, vocês percebem que com um único número, a gente consegue trabalhar ele de diversas maneiras. E essa escrita desse número, ela também acontece de diversas maneiras. Ao interligarmos a matemática e uma outra área de conhecimento, esse processo de aprendizagem ele também fica mais fácil, ele flui mais rápido. Como podemos ligar a matemática com outras áreas de conhecimento? Numa aula de português, por exemplo, que você está trabalhando a separação de sílabas, de vogais e consoantes, você pode interligar com a matemática. Vejamos. Iremos trabalhar a palavra geladeira. Geladeira. Além da geladeira, iremos trabalhar com mais uma palavra, que é o fogão. Fogão. Então, iniciaremos com a geladeira. Você pode começar o seu questionamento sobre quantas letras essa palavra possui. Então, a palavra geladeira, quantas letras possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ela possui 9 letras. E a palavra fogão? Quantas letras a palavra fogão possui? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Só dessa análise, nós já temos uma pergunta para os seus alunos. Você pode perguntar, por exemplo, visto isso, qual dessas palavras possui a maior quantidade de letras? Geladeira. Por quê? Porque o 9 ele é maior que 5. Bom, seguiremos a atividade. Então, você questionou a quantidade de letras, agora você vai fazer a separação de sílabas com eles. Vamos separar a palavra geladeira em sílabas.
Dá. Quantas sílabas possui essa palavra? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. E a palavra fogão? Fogão. Quantas sílabas possui? 1, 2. 2 sílabas. E novamente, você pode trabalhar em conjunto quando você trabalha com 2 palavras. Dentro disso também, você pode iniciar soluções de problemas, como já vimos no início da aula. Então, nós já sabemos que a palavra geladeira possui 9 letras. Mas e dentro de cada sílaba, quantas letras possui? Então, vamos ver. G, 1, 2, 2 letras. Lá, 1, 2, 2 letras. D, 1, 2, 3, 3 letras. Rá, 1, 2, 2 letras. Então, nós temos 2, mais 2, mais 3, mais 2. Aqui, você pode explorar inúmeras maneiras. Você pode agrupar duplas. Então, você pode falar para eles que 2 mais 2 dá 4. 3 mais 2 dá 5. 4 mais 5 igual a 9. Ou você pode, por exemplo, juntar os números iguais. Então, quantos números 2 nós temos? 3. Então, é 2 mais 2 mais 2, que é um total de 6. Quantos números 3 nós temos? Apenas 1. Então, aquele 6 que a gente viu da conta passada, mais esse 3 é igual a 9. Então, veja, com uma única palavra, a gente conseguiu fazer 2 contas matemáticas. Isso é sensacional. E buscamos sempre o mesmo resultado, que era 9. Porque a gente já viu na análise anterior que a palavra geladeira possui 9 letras. E o mesmo processo pode ser feito com fogão. Então, fogão possui 2 letras nessa sílaba e 3 letras nessa sílaba. 2 mais 3, 5. Viu? Então, essa é uma maneira muito divertida e muito descontraída de trabalhar a matemática com a língua portuguesa. Vamos agora para mais uma prática e a última do vídeo. Atividades de matemática, elas envolvem inúmeros elementos de apoio. Você pode trabalhar com inúmeros objetos. Para essa atividade, eu vou utilizar um baralho. Eu gostei muito de trabalhar com baralho, porque além de ele já possuir a escrita do número, ele também trabalha com representações de desenhos. Então, por exemplo, essa aqui é a carta número 4. Ela já possui a representação de número, mas ela também possui, dentro desse quadrado amarelo, a quantidade de desenhos que relaciona-se com esse número. Então, temos 1, 2, 3, 4 corações desenhados. Eu achei isso muito legal. Em todas as cartas numéricas, possui essas relações de desenhos e números. Então, dentro desse baralho, você vai retirar as cartas referentes ao rei, à dama e ao valete. Iremos utilizar as cartas numéricas de 2 a 10 e a carta de as representada como 1. Você irá precisar embaralhar essas cartas e formar 2 fileiras com 5 cartas cada. Temos então as 10 cartas e esse daqui será um monte. A brincadeira iniciará da seguinte forma. Você irá retirar uma carta do monte, a carta 9. E você irá colocá-la no lugar de que ela representa, nessa forma de 1 a 10. Então, iremos falar que esse daqui é a carta 1, ok? Então, 9, ele fica nesse local, certo? E aí, então, você pode virar essa carta. Temos agora a carta 7. Onde iremos colocá-la? A carta 7 fica nesse espaço. Então, iremos trocar. Veja, agora o número 3. Onde podemos colocar o número 3?
O número 3, ele fica nessa posição. 1, 2, 3. Agora, temos o número 6. Onde fica o número 6? Como já temos 3 cartas viradas ao jogo, eu vou explicar o seguinte objetivo. O objetivo desse jogo é que os alunos eles consigam reconhecer o número que está representado e saber a sua posição de 1 a 10. Então, aqui, por exemplo, alguns podem vir e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e descobrir que o número 6 fica aqui. Outros já irão começar a perceber que o número 6 ele antecede o número 7, então, consequentemente, ele irá aqui. Ou perceber que a partir do número 3, faltam 3 cartas para chegar ao número 6. Então, essa gincana, essa atividade com baralho, ela vai desenvolver muitos questionamentos aos seus alunos. E você, como professor, deve instigar esses questionamentos a eles. Então, você deve perguntar, ao virar a carta número 5, pergunte, onde vocês acham que vai ser? Vocês acham que vai ser aqui? Não. Por que não? Onde vocês acham que eu posso colocar no número 5? Vocês acham que eu posso colocar aqui? Sem contar, alguém já sabe me dizer de onde fica o número 5? E automaticamente o jogo irá se desenvolver. O que acontece quando, por exemplo, eu coloquei o número 5 aqui e retirei uma carta que já existe? Essa carta vai para o lixo. Por isso que esse jogo é chamado de lixo. A intenção é você revirar todas as cartas até o número 10 e ter a menor quantidade de lixo possível. Então, por enquanto, tem apenas um. Então, agora eu irei comprar uma nova carta do monte. 8! Olha só que legal! Onde posso colocar a carta número 8? Então, para alguns, já fica muito simples de que ela só pode ser aqui. Porque o 8, ele fica antes do 9 e depois do número 7. O 10, onde é o 10? É o único espaço que sobrou dessa fileira? Será? Ou eu posso colocar o 10 aqui? Os questionamentos dentro dessa brincadeira são inúmeros. Número 7 já temos, então vamos colocar no lixo. Número 10, lixo. Mais o número 10. E agora, o número 4, olha que legal. Vou precisar contar 1, 2, 3, 4? Ou será que eu já percebi que o 4 ele fica antes do 5 e depois do 3? Número 3, novamente, vai para o lixo. 7, lixo. O As é o número 1. O número 1 vai ser aqui? Ou automaticamente seus alunos já vão perceber que o número 1 é a primeira carta? E fazer essa troca. Número 3, novamente para o lixo. Então, eu vou finalizar aqui o jogo para vocês. Eu tirei o número 2, a única carta que estava faltando. A partir daqui, então, você pode mostrar para os seus alunos a ordem numérica. E também você pode fazer uma análise, por exemplo, se você for trabalhar em grupos. Então, grupos de 5 alunos, um baralho para cada 5 alunos. Eles fazem esse jogo. E aí você pode perguntar, fazer questionamentos, por exemplo, do lixo de vocês, esse foi o meu lixo. Qual grupo possui mais cartas? Essa atividade, então, que eu trago para vocês utilizando o baralho. Eu acho que eu consegui deixar bem explícito e bem direto para vocês do quanto eu gostei de trabalhar com o baralho. Ele traz inúmeras possibilidades, inúmeros jogos, de que ao mesmo tempo os alunos estão lá brincando, se divertindo, eles também estão aprendendo, eles também estão fazendo contas, relações numéricas. É muito importante de ser levado no EJA. Tragam atividades, que sejam do cotidiano, da realidade deles. Eu acho que todos tenham contato com baralho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, de todas as dicas de como introduzir a matemática. E nos vemos até a próxima.